Deles e delas, um oferecimento Capemisa. As pessoas seguras são mais felizes. Vetransport, mobilidade com qualidade. Boa noite, estamos entrando aqui pela Rede CNT de televisão com o nosso Deles e Delas. E o programa já tem 24 anos, há mais de 20 anos, o Deles e Delas, nessa época de eleição, sempre abre espaço para os candidatos aqui ao governo do Estado do Rio, quando é candidato ao governo e quando é candidato ao prefeito aqui da nossa cidade maravilhosa. E hoje nós vamos dar início a essa série de trazer aqui os candidatos para expor as suas ideias, seus projetos, enfim, fala todo o seu programa aqui hoje aqui no nosso Deles e Delas. Para iniciar a nossa série dos candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro, nós convidamos hoje a professora Deise Oliveira Gomes, que é candidata ao governo do Estado do Rio de Janeiro pelo PSTU. Boa noite, professora. Como é que vai a senhora? Tudo bem? Boa noite, tudo bem. É um prazer enorme estar aqui com a senhora aqui, dando início ao nosso programa aqui, trazendo todos os candidatos aqui ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, Alda, tudo bom? Boa noite, Leleco. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. E para entrevistar a professora Deise Oliveira, nós temos hoje a também professora Paula Falcão, que é membro do movimento Mulheres em Luta, e o petroleiro André Bucaresc, que é membro do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. Bom, hoje no final do programa No Baú do Chacrinha, nós vamos recordar esse fantástico Caetano Veloso. Enquanto os homens exercem seus todos poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo. Bom, então no final do programa No Baú do Chacrinha, hoje esse fantástico Caetano Veloso. E você, ao sair de casa, saia bem informado, lendo O Dia. Você vai para o trabalho, lendo O Dia, você vai saber de tudo que acontece na nossa cidade do Rio de Janeiro. E lembrando que todas as quintas-feiras, o nosso amigo Ricardo Cota tem uma coluna exclusiva sobre a crítica do cinema. E nós vamos agora ao breve intervalo e voltamos já com a candidata ao governo do Estado do Rio de Janeiro pelo PSTU, Deise Oliveira. Até já. Olha, no Deles e Delas, hoje, a candidata ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Deise Oliveira, pelo PSTU. Professora, eu vou começar fazendo uma pergunta para você, porque eu acho que uma das grandes preocupações do nosso Estado é a segurança pública. E o governo atual, ele tem uma marca, que é a implantação das UPPs. Nós sabemos que, eu conheço muita gente que mora em comunidade, vou lhe dizer, e essas pessoas me elogiam muito, dizem que realmente continua tráfico, é impossível acabar com ele, mas que você já pode transitar pela comunidade de uma forma que não tinham antigamente. Então, nós sabemos também que outras pessoas reclamam, que não é bem assim, tarará. Eu queria saber, se a senhora for eleita, a senhora vai dar continuidade às UPPs? A senhora vai fazer alguma mudança? Como é que a senhora vê essa questão de segurança no nosso Estado? Sou contra o UPP. Vou acabar com a UPP. Porque, em primeiro lugar, não acabou com o tráfico, não está garantindo segurança, muito pelo contrário, ela está servindo para matar trabalhadores negros e pobres, eu já falei isso em outros momentos. Então, assim, categoricamente sou contra. Eu acho que segurança, os setores da direita, conservadores, dizem que segurança se resolve com mais polícia na rua. Eu não, eu sou socialista, me encaro dentro da perspectiva à esquerda e vou dizer, segurança se resolve com salários decentes, saúde, educação, saneamento básico, valorização da arte, da cultura, desbrutalizando as pessoas. Eu acho que é assim que a gente resolve a segurança. Entendeu? E com relação à questão do policiamento, eu defendo uma polícia desmilitarizada, uma polícia unificada, controlada pela comunidade
entendeu? Controlada pelos trabalhadores, com regime de democracia, porque esse regime é militar, entendeu? Com a questão da hierarquia, isso favorece muito a corrupção, né? Isso tira a democracia do processo, entendeu? Enfim, então é isso daí que eu estou defendendo. A senhora iria criar uma nova forma de policiamento? Exatamente. Uma polícia comunitária, entende? Dialogando com a comunidade, com os movimentos sociais, entende? A senhora faria concursos para isso ou como a senhora Não, faria? com Tiraria das certeza. comunidades? Entendeu? Concursos, tem que ter uma relação com o movimento social, tem que ter uma relação com as comunidades, entendeu? Porque o que a gente, para poder evitar tragédias como aconteceu com a Marildo, como aconteceu com Douglas, como aconteceu com a Cláudia, como aconteceu agora recentemente, 3 mulheres estupradas no Jacarezinho, entendeu? Como é que estão essas famílias? Que exemplo é esse? Que educação você dá para a juventude? Mas isso é um problema mundial, entendeu? A falta de segurança. Isso acontece em todo lugar das principais capitais do mundo, o problema da segurança e do tráfico. E hoje em dia o tráfico é uma coisa que se estendeu e ninguém não tem solução para isso. Infelizmente, que gastam milhões e milhões e milhões de dinheiro no mundo inteiro para combater o tráfico, as fronteiras e tudo. E cada vez o tráfico está entrando mais aí. Olha, você lê do jornal, foi apreendido 100 quilos de maconha, não sei quanto de crack, Um não sei quanto espetáculo que não resolve cocaína. coisíssima nenhuma. É isso, por exemplo, com relação a esse debate, né? Não é só a desmilitarização, o fim da UPP. Nós também achamos que a guerra às drogas não tem resolvido, entendeu? Então, por exemplo, nós defendemos a descriminalização das drogas, entende? Certo. Trabalhar o seguinte, trabalhar a questão da saúde, deixar a educação, porque muitas das vezes essa violência toda acontece, né, por reservas de mercado. O que você vê hoje? Os grandes traficantes, que na realidade é quem domina isso, é uma das atividades mais rentáveis eles operam dentro do mundo, presídio ainda, os grandes né? traficantes, eles operam dentro do eles não presídio. são presos, vivem em áreas de luxo. Como é que você resolve isso? Tem que confiscar os bens, né? Tem que quebrar sigilo bancário, entendeu? Porque Mas tem o que é banco, preso de traficante aqui nesse país e cair não acaba com os Por traficantes. exemplo, os grandes banqueiros, os grandes traficantes, esses ninguém vai atrás, né? Porque eles financiam campanhas, entendeu? Estão envolvidos em uma série de negócios, prender banqueiros que garantem muitas das vezes esse processo de lavagem de dinheiro, entendeu? Sim. Enfim, você liberalizando, você controlando a distribuição, a produção, né, desse negócio, evitando, enfim, males muito piores à saúde, entendeu? Por exemplo, os países que fizeram isso, né, tiveram muito mais êxito. Reduziu o consumo, porque você desmistificou, você faz uma campanha de educação, como está acontecendo hoje com o fumo. Você é a favor da liberação da droga? Oi, eu sou a favor da descriminalização dela e eu acho que grandes traficantes e grandes banqueiros na cadeia e quebrar sigilo bancário e confiscar os bens. É isso que eu acho, entendeu? Porque, na minha opinião, esse debate é um debate de saúde pública, não de polícia. Entendeu? Como professor, eu não vejo nenhuma campanha de esclarecimento nas escolas, eu não vejo nenhum diálogo com cientistas, com psicólogos, com orientadores educacionais, que eu vejo muito preconceito, eu vejo toda uma indústria da proibição, né, que facilita essas reservas de mercado, facilita o pseudo-valor. Aquilo que é escasso se valoriza muito mais. Entendeu? Eu quero fazer o contrário, eu quero desvalorizar isso, entendeu? Paulo. E educar as pessoas. Paulo. Bom, Deise, a nossa pergunta, na verdade, vai sobre aquilo que você representa, né? Como eu já disse, sou do movimento Mulheres em Luta, é um movimento que luta aí em defesa das mulheres trabalhadoras, e o que a gente percebe é que a Deise, ela é uma candidata, uma mulher, né? A única candidata ao governo, negra, trabalhadora, né? A gente viu a Deise aí na greve dos professores, em defesa da educação pública de qualidade, para nós isso é um diferencial. E aí, Deise, como a gente percebe também que só ser mulher, né, não quer dizer que vá governar para as mulheres, né? Como a gente vê que o atual governo ele é feito por uma mulher e tem pouquíssimas políticas para as mulheres, a minha pergunta vai nesse sentido. O que você defende, qual é a política que você defende para as mulheres trabalhadoras hoje, né? Vendo que elas hoje, elas são aí maioria
das usuárias do serviço público, educação, saúde, transporte. E exatamente por causa disso é que nós, mulheres, vivemos as mazelas de todos esses setores, né? A gente vive aí com a violência no transporte público diariamente, a gente vive com a falta de creches para os nossos filhos, que dificulta trabalhar. Hoje nós somos 50% das desempregadas no país. Então, eu queria ver com você, e aí, principalmente as mulheres negras, a gente não pode esquecer que existe um recorte racial. Queria saber de você, o que você pensa sobre isso, o que você propõe no seu governo. Olha, sou militante, além de mobilizar o CEP em profissionais de educação, também sou militante do movimento negro, do Mulheres em Luta e do Quilombo Raça e Classe, né, do movimento negro, enfim. E o que eu proponho para a questão das mulheres? Eu defendo as bandeiras históricas do movimento do movimento feminista. O machismo está crescendo muito, a violência contra a mulher está muito alta. O Rio de Janeiro é uma das cidades que bate o recorde em estupros. Isso daí já foi altamente discutido. Então, eu acho que tem que ter campanhas de valorização da mulher, combate ao machismo. Por exemplo, a questão da legalização do aborto, né? Por exemplo, a mulher tem que ter direito ao seu próprio corpo, ser mãe não tem que ser uma obrigação, tem que ser uma opção consciente. Então, por isso que a gente diz que tem que ter educação sexual para não abortar, certo? Não engravidar. Enfim, não engravidar, né? Prevenção, isso é educação, e aborto legal para não morrer. Porque quem é que está morrendo? Hoje o aborto ele é legalizado para as mulheres que têm dinheiro, vão para o exterior e fazem, né? Fazem nas clínicas com toda garantia, e para mulheres negras, empobrecidas, certo? O que resta? Resta as agulhas de tricô, resta a morte, situações insalubres, milhões de mulheres morrendo nessa situação, enfim. Então, eu acho que essa daí é uma das questões centrais. Tem muito preconceito, tem muita falta de informação nesse sentido, mas eu não vou fazer coro com propostas altamente retrógradas, machistas, entendeu? Até porque, muitas das vezes, hoje se vê uma liberdade para o homem ter várias mulheres, entendeu? Agora, a liberdade para a mulher vivenciar sua sexualidade, correr atrás do seu futuro, entendeu? Poder se libertar da escravidão doméstica, isso é muito importante. A Lei Maria da Penha para a senhora ajudou bastante? Olha, é o seguinte, o que acontece? Para ter uma Lei Maria da Penha, você tem que ter delegacias de mulheres em diversos lugares. Muitas cidades sequer delegacia de mulheres têm. E o que acontece com as delegacias de mulheres? Você não tem um preparo, policiais preparados. Muitas das vezes as mulheres vão lá para denunciar, entendeu? O caso não é resolvido. O caso da famosa aí da Elisa Samud, que famosa, aquele caso do goleiro Bruno, enfim, entendeu? Ela havia feito a denúncia, certo? E não se tomou providência nenhuma com relação a essa situação. E tem diversos casos que a gente vê por aí, entendeu? Então, é uma questão que a gente precisa ver, não é? Por exemplo, eu vou insistir, por exemplo, trabalho igual, salário igual, concurso público, acabar com as terceirizações, efetivando os funcionários que estão na situação de terceirização. A maioria são mulheres negras em serviços precarizados, entende? Enfim, o magistério mesmo, as professoras primárias têm que ser valorizadas, e que a maioria são negras, muitas das vezes, entendeu? Enfim, é uma profissão majoritariamente feminina. Enfim, desculpa, e tem que acabar com os processos de exoneração, tem que pagar a galera que fez a greve, o município do Rio, pagar o pessoal que não recebeu o 13º salário na rede estadual, entendeu? Enfim, então eu acho que é isso, respeitar os direitos das mulheres em todos os sentidos. André. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu queria falar de um aspecto que falou a Paula, que é a questão do transporte. Porque nos anos 80, as barcas eram estatal, o metrô era estatal, o trem era uma empresa estatal, e nós tínhamos a CTC, que era uma empresa de ônibus estatal. E nos anos 90 veio um discurso, Deise, que era de que o Estado é ruim, a empresa estatal é ruim, o bom é a empresa privada, que o serviço de transporte era ruim porque ele era estatal e que se privatizasse ele ia ser
eficiente, barato e todo mundo ia ficar feliz com o serviço prestado pelas empresas de transporte. Nós vemos hoje que a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores são dominados por uma máfia de transporte. Nós vemos hoje o caos no metrô, o caos nos trens, o caos nas barcas. E para piorar, agora estão estabelecendo a dupla função. O motorista agora é motorista e cobrador, colocando em risco toda a população, tanto os trabalhadores do transporte, como o usuário, como o pedestre, os outros carros, porque ao mesmo tempo que ele dirige, ele tem que conferir troco. Antigamente era proibido falar com o motorista, agora ele dirige e confere troco. O que você acha dessa situação e o que você defende em relação aos transportes? Deise, eu vou ter que dar uma parada aqui, você me desculpa para eu começar, mas vou dar um recadinho da nossa prefeitura. Você sabia que o PRT, a Transcarioca, está pronto? Pois esse é o segundo grande corredor expresso que a prefeitura entrega aos cariocas. Você ganha em mobilidade, pois o BRT tem 47 estações e conecta da Zona Norte à Zona Oeste. Você ganha ainda em velocidade, pois são 39 quilômetros de pista exclusiva. Você ganha conforto, pois é viagem sem engarrafamento, com ar-condicionado. Realmente é uma beleza. Transcarioca, quem ganha é você. É a Prefeitura do Rio, realmente sempre presente. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos aqui com a candidata ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Deise Oliveira, pelo PSTU. Até já. Nós estamos aqui com a candidata ao governo, Deise Oliveira, e o nosso entrevistador quer saber a respeito dos transportes. O que a senhora pretende fazer caso seja eleita? Rapidamente, estatizar os transportes, porque as empresas estão recebendo isenções de impostos, por exemplo, o bilhete único é um pagamento, é desvio de verba pública para o setor privado e que se desenvolver isso daí vai descobrir muita coisa. Enfim, o que a gente está defendendo? A estatização dos transportes, tarifa zero, acabar com a dupla função, motorista e cobrador, né, para servir a população, não servir a meia dúzia de empresários que somente querem o lucro. É isso. Mas a senhora acha que o orçamento tem condições de voltar tudo para o Estado, essas coisas todas? Olha, muito pelo contrário, os empresários estão recebendo dinheiro do Estado, estão parando de pagar impostos. É muito fácil ser empresário assim. Onde é que está essa competência? Agora, recentemente, a gente está vendo no estaleiro EISA, não é? Enfim, a CSN, então recebem dinheiro dos bancos, do BNDES, né? Deixam de pagar milhões de impostos, certo? Enfim, e demitem, não garantem bons serviços à população. Muito pelo contrário, ao invés do Estado dar dinheiro para meia dúzia de empresários prestarem serviços ruins, é isso que está acontecendo. As barcas é outro problema. O projeto das barcas em São Gonçalo, que não sai do papel, nós vamos botar em prática as barcas em São Gonçalo. Enfim, então eu acho que é isso. Ao invés de ficar botando esse dinheiro na mão dos empresários, enriquecendo-os para poder oferecer serviços ruins, volta de novo para o Estado, sobre controle da população, controle do movimento social, controle dos trabalhadores.